Berserk Volume 1. É isso aí. Aqui é o vídeo que eu vou deixar registrado tudo o que eu vou absorvendo enquanto eu leio o mangá de Berserk. Eu já leio mangás há alguns anos e tudo, gosto. E dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu disse, não, além de ler, eu vou deixar registrado em vídeo tudo o que eu for absorvendo do conteúdo. E aqui eu vou discutir, teorizar algumas coisas, certo? E um vídeo por semana. Um vídeo por volume, quer dizer. Cada vídeo eu vou falar, e como esse é o primeiro vídeo, vou falar sobre o volume 1. E Berserk é uma obra boa por falar disso, porque ela é muito aclamada por muitos anos, e eu não tenho quase nenhum spoiler sobre a obra, certo? Então, é um prato cheio para eu fazer umas discussões a respeito disso e tal, e deixar registrado aqui. Todo mundo que lê diz que é uma obra fantástica, que é uma obra marcante, e se tá aí por muito tempo, então só pode ser verdade, né? Mas de resto, eu sei muito pouco sobre Berserk. Eu não sei nem o que é que eterniza a obra. Eu sei que tem uma arte muito boa, mas quanto à história e quanto à narrativa, eu não sei o que é que faz ela ser tão o que ela é. Eu não sei se é por causa das lutas épicas, se é a criação de universo, se é o desenvolvimento de personagens, se é a narrativa em si. Não sei, e tô botando esses vídeos aqui para eu, enquanto for descobrindo, eu vou falando. Eu acho que isso aí é uma coisa legal de se ter e de se falar. O único conhecimento que eu tenho até agora é o do capítulo 1, que eu li, e vou deixar algumas ressalvas sobre o que eu fui tendo disso. O mundo de Berserk aqui se mostrou já muito rico, né, e tudo. O mangá 1, ele engloba os 3 primeiros capítulos, que é o Espadachim Negro, capítulo 1, o Estigma e o Anjo da Guarda da Ambição, parte 1. Esse mangá ele traz muito uma retratação mais de Idade Média, né? As cidades é muito aquela pegada com cavalarias, com guardas, com placas, com armaduras, com placas de metal, né? Isso aí é uma coisa que eu gosto de ter, e é bem fantasioso, né? Do pouco que eu li aqui, já vi criaturas já bem diferentes. Inclusive vi uma que parece uma fada, que na verdade era um elfo. Isso aqui eu gosto de ver. E também é uma obra que deixa muitos mistérios para ir sendo contado depois, né? Uma das coisas é o medo do Guts, né? Pelo menos é o que eu deixo a entender que é um dos medos do Guts, que é aquela... É como se fosse um feto, é uma figura mal formada, uma criatura feiosa que, nas duas alucinações que ele teve, uma vez foi uma alucinação, outra vez foi um sonho que ele teve e viu a mesma criatura, como se fosse um feto, com os membros atrofiados. Isso é uma coisa que eu vou querer ir descobrindo conforme a obra passa. A obra parece ter muito sobre aquele cenário de uma religião doutrinadora, né? Tipo, quem domina a cidade usa muitos preceitos religiosos para punir ou para julgar as pessoas, né? Os humanos estão longe de ser a raça mais dominante da obra. Pelo menos as duas cidades que o Guts visitou tem humanos como representantes do povo, mas eles estão sempre servindo a uma pessoa mais acima e bem maligna. Pelo menos os dois que apareceram aqui comem humanos, ou então têm prazer em torturar humanos. Um deles foi a cobra lá do primeiro capítulo, e o terceiro capítulo você tem aquele conde, né, o gordão que fica sentado e matando quem ele acha perigoso e acusando de heresia. Aqui a obra também é baseada, pelo menos na tradução que tem aqui, como um sistema feudal, né? Os representantes, os responsáveis pela cidade é chamado de donos de feudo. Então eu acredito que tenha muito essa pegada, entendeu? A respeito dos protagonistas,
A história, pelo menos no primeiro capítulo, foca no Guts, que é o personagem da capa, né? Ele é o personagem principal. Ele é bem diferente. Eu gosto muito de ler mais shonens, né? E, pô, ele é bem diferente desses personagens. Ele não tem um pingo de empatia. Pra ser sincero, eu não sei muito bem qual é o objetivo dele, pelo que ele tá buscando, o que ele tá procurando. Eu sei que as duas vezes que ele lutou, ele tava muito sedento por luta, né? Inclusive as lutas daqui são muito bem descritas, elas são bem sangrentas, né? Porém, as coreografias de luta, pelo menos até aqui, não... Como é que eu posso dizer? Não tem sido muito difíceis pro Guts. Vou falar mais uma vez das obras shonens que eu leio. Geralmente as lutas que eu tô acostumado a ver é o seguinte: ai, nossa, aquele inimigo, tô precisando achar um ponto fraco nele, não tô conseguindo, meus golpes não vão encaixar, não sei o que, eu preciso achar um ponto fraco. Aí chegou a hora que acha o ponto fraco, consegui, pá. Não tem isso. Aqui o Guts, o cara levantou pra cima do Guts, tom espadada, já tá partido no meio. Não tô dizendo que isso é ruim, tá? Só tô dizendo que é simplificado. Que não é uma coisa negativa e muito menos que isso não possa ter depois, certo? O Guts é um personagem bem, assim, bem insensível, ou pelo menos ele tenta transparecer insensibilidade, porque o segundo, que eu acho que é um dos protagonistas, que é a Fag, que é o elfozinho que acompanha ele, o Puck, ele tem sim uma habilidade de sentir as emoções das pessoas, e ele sente a do Guts e vê que o Guts não é só um poço de insensibilidade, ele tem aquilo que mexe com ele. Eu acho que é uma forma de não querer externar, certo? E o Guts, ele tem um braço, o braço esquerdo dele é uma prótese metálica, que até aqui se mostrou ter duas utilidades. Ela pode disparar projéteis, flechas, que é uma besta, né, que ele consegue fazer. Inclusive ele usa muito aqui, ele usa para derrubar uma galera aqui. E ele também tem um canhão na mão. A mão dele se abre e dispara um projétil aí a pólvora, né? Bem poderosão. E fora que é um braço metálico, né? Ele pode usar... Ele der um murro com um braço metálico, vai mais forte do que um braço de humano, né? Um braço de carne e osso. E sobre o Guts, ele tem... Eu acho que aqui ele é atribuído como 3 coisas. Ele é dito como um mercenário, como God Hand, mão de Deus. Já explico como que é dito isso. E um Berserk. É atribuído esses 3 nomes a ele. Eu não sei se uma é a mesma coisa do outro, ou se um não faz sentido, se um são só suposições. Mas ele tem essas 3 atribuições dele. O Guts, ele tem uma marca no pescoço que, ao que parece, dói nele, indica ele toda vez que está chegando alguma coisa, algum espírito maligno perto dele. Ele diz que ele atrai espírito maligno. E o que aparece aqui é que toda vez que está perto de alguma coisa maligna, a marca dele dói nele e chega a sangrar. Certo? Então esse é um dos mistérios do Guts. E essa marca é o que faz ele ter a atribuição de God Hand. Isso aqui é visto no primeiro capítulo. O vilão fala: olha, você tem a marca do sacrifício, o estigma. Quem são os outros 4? Eu acho que são, se eu não me engano, são 4. E aí, acho que isso aí é deixado no ar, certo? Ou seja, a gente sabe que não é só o Guts que é God, uma mão de Deus. Eu também não sei o que é que isso significa na obra. E também, pelo visto, uma das lutas que o Guts teve, parece que ele não é um ser humano igual a um humano da obra. Certo? Porque um dos inimigos disse que um golpe desse mataria um humano comum, e o Guts
aguenta um bocado, certo? E o fato dele ter essa marca e ser uma mão de Deus, um God Hand, ou um Berserk, que o Puck, o elfozinho, também chama ele de Berserk, eu não sei que relação tem nisso. E qual é o terceiro? Um mercenário. O mercenário eu não sei se foi só porque o personagem lá achou que ele era um mercenário e tudo, né? Eu sei que todos os lugares que ele passa, ele quer matar o chefão daquele lugar, que geralmente é quem suborna os humanos. Como eu disse, os humanos não são nem de longe a faca mais afiada. Sempre são oprimidos por alguém, e das duas vezes alguém que gosta de comer carne humana. Inclusive já teve até execução aqui por heresia e tudo. E vamos lá, deixa eu ver outro mistério que botou. O capítulo fecha quando ele encontra um artefato chamado Behelit. Behelit é como se fosse um ovo com algumas partes de um rosto colocadas de qualquer jeito lá. Sobre isso vai ficar para o capítulo 2, que eu também não sei o que é, certo? Deixa eu ver se eu consigo trazer. A história traz muitos personagens também. Eu falei mais do Guts e do Puck porque eles são o que conduzem a narrativa. A narrativa acompanha eles. Mas vale ressaltar que no terceiro capítulo eles estão em contato com um personagem que ajuda eles, né? Que é... Eu vou deixar até aqui, ficar aqui para botar uma imagem. Se eu tiver paciência, eu boto a imagem aqui de um senhorzinho que ele tem parte do rosto arrancada, certo? O rosto dele tem uma metade que está faltando e ele diz que o conde da cidade comeu o rosto dele, ele estando vivo. É uma espécie de alquimista, né? Eu acho que é um cientista lá, que eu acho que considerando a pegada das épocas que o Berserk se passa, ele seria morto facilmente por, né, bruxaria. Não sei como é nessas idades aí, esse tipo de prática não é muito bem quista, né? E ele termina mostrando o artefato Behelit, que é deixado para o capítulo 2, que é o que eu vou trazer no próximo vídeo, certo? Então as primeiras impressões que eu tive de Berserk é que é uma história muito rica, certo? Já tem criaturas muito bem desenhadas já, para a época principalmente. Eu não sei como é. Eu acho que se Berserk bate de frente com a arte de mangá saindo atualmente. Você imagina há 30 anos atrás, que era na caneta, muito bem saindo, é indiscutível, faz a obra ser magnífica. E sobre a história, muita coisa que tem no primeiro é o que eu vou querer descobrir no segundo. Ou seja, é instigante a narrativa. Gostei pra caramba, eu espero ter trago tudo, né? Se eu pegar ânimo de gravar esses vídeos, eu trago mais roteirizadozinho. Acho que eu falei umas ordenzinhas mais desorganizadas, mas é isso mesmo. Eu vou pegando com o tempo. Eu acho que eu trouxe tudo que eu queria trazer aqui de Berserk Volume 1, certo? Todas as informações eu quero trazer aos poucos, né? Eu não sei muito sobre a obra. E é isso. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa do 1, eu trago como recapitulação no vídeo do segundo vídeo. E é isso. Eu também pretendo ficar trazendo a continuação de Berserk, porque, pelo que eu tô vendo, é uma obra que eu vou gostar de ler e vou gostar de falar sobre aqui, tá bom? É isso.